Delber. Olá, senhoras e senhores, começando mais um Bastidores do Poder especial debate por Santa Catarina, hoje recebendo o experientíssimo político, governador do estado, senador, um cara com muita vivência na política, atual senador Esperidião Amin. Já agradecer o senador pela participação neste programa de quinta-feira, agora 16h. Você acompanha aqui na Jovem Pan News Criciúma e na Jovem Pan News Tubarão. Antes de cumprimentar o senador, eu quero cumprimentar Prisco, que está lá na capital de todos os catarinenses, Florianópolis. Fala, Prisco, boa tarde. Forte abraço a todos, em especial ao nosso senador. Dom Schiavi, lá no Alto Vale, em Balneário Camboriú. Boa tarde, Dom. Boa tarde a todos, em especial ao nosso senador também, que tem quase 50 e poucos anos aí de experiência política. E não é pouco, hein? 50 e poucos anos. Fabiano Rambo, no oeste de Santa Catarina. Fabiano, boa tarde. Boa tarde, justo e perfeito. Satisfação estar mais uma vez com vocês. Satisfação, cumprimento especial ao nosso senador Esperidião Amin. Muito bem, vamos começar então falando com o senador Esperidião Amin. Senador, boa tarde, obrigado por vir falar com a gente aqui no Debate por Santa Catarina. O senhor ouviu essas palavras aqui dos meus colegas e minhas. O senhor foi candidato agora a governador do estado, não levando a eleição, voltando para o Senado, mas o senhor é um bravo defensor do estado de Santa Catarina. Como é que o senhor vê esse atual momento que a política brasileira atravessa, senador? A esquerda voltou para o poder. Primeiro, boa tarde para todos, né? Uma alegria muito grande saudar ao Prisco, ao Dom Schiavi. Só reclamo, Dom Schiavi, que a melhor parte da sua presença desapareceu. Era a menina que estava nos teus braços, de quem você é escravo. Né? O Rambo, e a você, eu quero dar uma saudação, e, por intermédio de vocês, a todos os nossos ouvintes e telespectadores, e dizer que nós estamos vivendo um momento importante da democracia. Você ganha ou perde a eleição. No caso, nós perdemos a eleição, especialmente a eleição presidencial, e é nosso dever, sem deixar de ajudar o Brasil, fazer aquilo que é o exercício da independência oposicionista. É o que eu estou procurando fazer, sem prejuízo dos interesses do nosso Estado, né? Procurando sempre, em cada determinação e medida, trazer para Santa Catarina o que lhe é devido, seja em obras rodoviárias, e tivemos um progresso muito importante, graças à aprovação da PEC da transição. O nosso Estado, neste ano, tem uma dotação bastante razoável para a execução de obras rodoviárias, todas as obras rodoviárias federais. E hoje, no dia de hoje, nós conseguimos aprovar, primeiro, a agenda para votação ou deliberação da PEC dos terrenos de Marinha. Vai para a pauta da Comissão de Constituição e Justiça da próxima quarta-feira. Aprovamos ainda uma medida que vai acelerar a digitalização, ou seja, a interligação, disponibilização da internet nas escolas, que ainda permanecem sem esse benefício. E atendi há pouco aqui uma delegação de Santa Rosa de Lima e do Hospital São José de Criciúma. Ou seja, estamos conectados. Muito bem. Prisco, direto da capital, a sua pergunta para o nosso senador Esperidião Amin. Muito bem. Senador, tem tido uma atuação destacada na CPMI do 8 de janeiro. Inclusive, se não me falha a memória, na quinta-feira ou na quarta, fez um discurso forte, cobrando, e depois uma representação foi encaminhada, cobrando as imagens que não estão sendo liberadas. E o ministro da Justiça, que eu qualifico como uma grande besta quadrada, Flávio Dino, ele simplesmente disse que não liberaria. E agora, o imperador, num rasgo democrático, parece que está a liberar não só as imagens, como também proporcionou a liberdade a 90 daqueles brasileiros que estavam presos lá há mais de 6 meses. É sinal de que talvez a CPI possa enveredar por um caminho de resultados, senador? Sim. O primeiro resultado nós tivemos na terça-feira da semana passada,
com a vinda à CPMI do primeiro diretor-geral adjunto da ABIN, Saulo Cunha. Foi a primeira testemunha do lado da omissão que compareceu à CPMI. A primeira. Desde 9 de janeiro que eu tenho insistido. Quem praticou vandalismo, quem quebrou, quem invadiu, tem que responder. Mas tem que responder dentro do Estado de Direito e não prendendo na tarrafada, como aconteceu numa linguagem própria do nosso litoral, né? Jogar a tarrafa e quem estiver lá. No atacado? No atacado. Aliás, o diretor nacional da Polícia Rodoviária Federal se vangloriou de terem prendido 2.000 pessoas num dia só. Claro. Mandaram ficar todas nos ônibus e levaram para a cadeia. Tinha gente que estava chegando em Brasília no dia 8 à noite que foi preso também. Mas, infelizmente, dolorosamente, essas coisas vão se assentando. Muito bem. 98 foram libertados na última segunda-feira. Tenho certeza de que condenados teremos muito poucos, porque tem que ser condenação por prática de alguma coisa criminosa, individualmente, claro, e não aos magotes. E a omissão, que eu sempre condenei e sempre disse que era a porta que nós tínhamos que abrir, começou a ser escancarada essa porta da omissão na terça-feira da semana passada. E na quinta-feira, nós tomamos 2 providências. Uma foi recorrer da decisão do senhor ministro da Justiça, né, que, interpretando mal a Constituição, achou que as imagens eram segredo. Nós estamos no Estado de Direito e democrático. O sigilo é uma exceção. Você tem que justificar por que alguma coisa tem que ter sigilo. E não há justificativa para você considerar sigilosos fatos ocorridos e históricos. Você pode proteger, sim, uma investigação em curso. A diligência não pode ser afetada no seu sigilo. E logramos êxito porque o ministro Alexandre Moraes, eu faço um registro justo. Ele não poderia desmentir o que ele declarou, claro, por escrito, no dia 5 de maio, quando ele autorizou, baseado nisso que eu falei, fatos históricos não podem ser colocados sob sigilo, a busca de testemunhas ou de indiciados, aí sim, a diligência pode ser. Ele tinha despachado, com base nesse fundamento, a liberação daqueles relatórios que eu havia pedido em janeiro, ele autorizou que fossem entregues à Procuradoria da República no Distrito Federal. A ABIN tinha negado. Ora, o que ele escreveu ali é o que nós pedimos agora. Ele não tinha como desdizer o que ele escreveu ou ir contra a sua própria decisão. Vencemos, as imagens vão ser periciadas, para que não haja dúvida quanto à sua integridade, e também assinei um documento denunciando a organismos internacionais essa prisão aos magotes. Né? Isso não é motivo para se vangloriar de ter 1.300 presos, 1.280, 1.290. Isso é um motivo de preocupação. E agora já se começa a colher. As coisas vão se decantando. Demora, dói. Ao longo desse percurso, houve injustiças, mas a verdade nos libertará, diz a Bíblia e o Evangelho. E eu acrescento a essa expressão uma outra que eu usei na inquirição ao seu Saulo Cunha. Sapere aude, a ousadia de conhecer. Porque tem gente que prefere não tomar conhecimento das coisas. A omissão começa a ser desvendada e ela foi brutal. Foi brutal, não se sabe a quantos ela implicará, mas quando um governo recebe mensagens sucessivas dizendo que vai haver invasão do Congresso Nacional e reduz o efetivo, que tem a responsabilidade de garantir a segurança, isso tem que ser investigado.
Muito bem. Senador, eu gostaria de fazer uma pergunta. Santa Catarina, considerando os maiores colégios eleitorais do Brasil, está entre dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do país. O governo Lula estaria punindo Santa Catarina por isso? Na sua sensibilidade, no seu sentimento, o governo Lula vai atender às reivindicações, especialmente rodoviárias de Santa Catarina, e podemos contar agora, em dezembro, com a inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis, uma novela que se arrasta há mais de uma década? Bom, vamos por partes. Como dizia aquele orador lá de Londres, né? O Jack, vamos por partes. Eu só falarei e acusarei quando tiver fundamento. Eu tenho que ser justo. Nós tínhamos, no ano passado, de recursos para obras federais, BR-163, BR-158, 282, 280, 285, 470, que é a que mais precisa de recursos, 285, no sul do estado, nós tínhamos de recursos federais aproximadamente 300 milhões. Neste ano, temos 1 bilhão e 300. Graças a quê? Graças à aprovação da PEC da transição, que aumentou o orçamento do DENIT de 6 bilhões e meio para 22. E agora isso é o piso dos próximos anos. Então, nós vamos fiscalizar para não perdermos esse espaço que adquirimos. Por enquanto, eu não posso apresentar nenhuma queixa objetiva e assinalo que a atual gestão do DENIT de Santa Catarina, que é a mesma do final do ano passado, tem demonstrado competência e capacidade de elaborar projetos para todas essas rodovias, da 163, que é do extremo oeste, até a confluência com a 101 aqui no litoral. O segundo tópico, né, que eu tenho que falar, o governo federal não pode nos atrapalhar e, nesse momento, só uma agência reguladora, que é a NTT, pode nos ajudar, e está nos ajudando, a cobrar de um contrato mal feito, lá em 2008, que não estabelece punições, e só com o apoio da imprensa. Essa emissora, a emissora que os senhores aqui representam, tem trabalhado em favor disso. Nós temos que fiscalizar exaustivamente. Esta paralisação no trecho sul, eu tive a oportunidade de debater ontem na Comissão de Serviços de Infraestrutura com o próprio doutor Rafael Vitali. Eles estão procurando formas de reduzir os danos, mas, é claro, esse serviço parou no mês de junho, trecho sul. O trecho norte está indo bem. Então, você tem 45 quilômetros, digamos, ou pronto, ou quase por aprontar, os 4 túneis equacionados. Então, o que o diretor-geral disse, ele vem aqui em setembro, está fiscalizando semanalmente, e eu sou um fiscal também. Todo mês eu produzo um relatório com sobrevoo. Na última vez conseguimos passar com o drone por dentro de 2 túneis. Quer dizer, tem que fiscalizar exaustivamente. Não vai cair do céu. Eu já botei na justiça esse caso, é a única ação popular que eu assinei, mas eu confio no seguinte: nós vamos fiscalizar para que ela seja entregue à operação em dezembro. Mas se não for, nós vamos cobrar para que seja em janeiro. É lógico. O pior é desistir. E outra coisa, e os municípios, Biguaçu, São José e Palhoça, têm que, nos seus planos diretores, prever a ocupação do solo ao longo do contorno de forma a não prejudicar. Se você encher de conjunto habitacional ao redor do contorno, ele não vai servir a sua grande finalidade, que é logística. Ele é o grande corredor do Mercosul, principalmente para os veículos pesados. Então, seria bom que o plano diretor dos municípios privilegiasse tudo que diga respeito à logística. Armazéns, centrais de distribuição, isso seria bem-vindo. Mas a logística é a grande finalidade do contorno, que é para passar o veículo de alta capacidade. Quando um desses para
para engatar a marcha e chegar aos 80 km por hora demora tempo. E hoje é bitrem, né? São caminhões imensos. Então, eu acho que nós é que temos a responsabilidade, imprensa, forças políticas, empresários, trabalhadores, nós é que temos sociedade, imprensa, que cobrar a conclusão do contorno viário.